Olá, menina! Olá, menino! Tudo bem com você? Bem-vinda ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre implante de dente, implante dentário, valor de implante dentário, se implante dentário dói, é o implante dentário com parafuso, com pino. Eu tô fresca desse assunto porque eu fiz ontem a cirurgia. Sim, minha boca nem tá inchada, e eu vou falar passo a passo todo o medicamento, todo o pós. Porque assim, antes de fazer, eu procurei sobre e não achei muita coisa de paciente. Porque ninguém gosta de ficar falando que é banguela que vai colocar um dente, né? O meu dente que eu coloquei, eu acho que foi o primeiro molar. Que é esse daqui, ó. Que é um dente que eu tirei faz 10 anos. Eu tive muita sorte, porque eu ainda tinha osso para colocar. Então, nem pode ficar puxando, o dentista falou. Eu procurei um dentista da minha confiança, que é o mesmo dentista que faz um aparelho, porque a responsabilidade técnica eu me senti muito segura quanto a isso, porque daí a responsabilidade técnica da minha boca já é toda dele, entendeu? Lógico que tem a responsabilidade do dia a dia, de usar bracket, de colocar não deixar cair o bracket, de colocar elastiquinho na boca, que são minhas responsabilidades, de fazer higiene, mas a responsabilidade técnica do meu sorriso, eu sei, eu deixo na mão de uma pessoa só, que é um dentista que eu já tô há 2 anos, ou mais até, e ele cobra um pouquinho mais caro, mas eu achei que compensou, porque eu me senti mais segura para ter na mão de uma pessoa só. Então, a escolha do profissional é uma coisa aí que impacta, né? E o valor também, que no final eu vou falar para você. Então, fica até o final do vídeo. Vou começar contando por que eu perdi esse dente, como eu tirei. Foi há 10 anos atrás. Eu estava numa situação financeira que não era tão legal. E eu acabei deixando estragar meu dente mesmo, assim. Apesar de escovar o dente, tudo direitinho, eu tive que fazer um canal e eu não fiz porque era muito caro na época para mim. E extrair o dente foi mais barato. Então aí eu extraí, como era um dente atrás, né? Eu falei assim: ah, tudo bem, vou extrair. Pior coisa que eu fiz. Por quê? É, Porque isso me incomodou muito durante muito tempo. Porque quando você ri, às vezes, aqui agora eu tô com o aparelho, ajustou um pouco. Mas quando eu ria, às vezes eu não abria mais aquele sorrisão, porque aqui aparecia. Isso me incomodou muito, porque eu sempre fui uma pessoa que gostou de dar sorrisos largos. Isso faz 10 anos, hein, gente? E também porque não só da estética, isso atrapalhou a minha fala, a minha dicção, atrapalhou a forma como eu me coloco, né? A minha boca, tanto é que nos vídeos vocês podem ver, eu falo pendendo assim pra cá, porque não tem apoio a minha boca. A mastigação também deu desgaste em outros dentes. Então, assim, ter extraído esse dente, apesar de ter sido mais barato, saiu caro, porque agora eu vou ter que gastar, né? Desembolsar uma quantia alta, porque não é barato. Inclusive, eu tive que fazer um planejamento para ficar com esse custo. E também me deu um problema moral, assim, né? Porque, assim, eu não gostava de... Me danificou tanto esteticamente, como funcionalmente a minha mastigação já não era mais a mesma. Enfim, não recomendo fazer extração de dente se você não precisa. Vamos começar então falando, já que vocês já sabem por que eu tirei meu dente, né, que faz 10 anos, falando do procedimento. Bom, primeiro você tem que encontrar um dentista. Eu indico que você procure um dentista por recomendação de alguém, ou um dentista que você já vai sempre, que você conhece. E esse dentista vai te passar o orçamento e vai te pedir um exame. O meu exame, que foi o raio-x panorâmico, consegui fazer no convênio. Tem convênio que cobre implante, viu, gente? É que assim, como eu já falei, eu preferi ir numa pessoa que eu sabia que não ia dar ruim, sabe? Eu me planejei para ser uma coisa que eu confiasse, porque
Ai, não quero saber mais. E aí ele vai te pedir uma panorâmica, que eu vou dar um zoom aqui para não aparecer meus documentos, meu nome, que é essa radiografia aqui, ó. Né? Aqui eu uso aparelho ortodôntico ainda, né? Então tem um agravante aí. Então aqui tá minha arcada superior, aqui tá minha arcada inferior, né? E o dente que onde eu coloquei o pino foi aqui, ó. Tá vendo? E aqui vocês podem ver que eu tinha osso para colocar, né? Tem um osso aqui que vai entrar a raiz. E o pino nada mais é que um parafusinho, uma broca não, uma bucha, pensa no, faz analogia com parafuso, né? Aqui entraria a bucha e depois o enrosqueadinho o parafuso. Nessa primeira cirurgia, eu fiz só a bucha. Tem que cicatrizar pro osso uns 3 meses, ele falou, antes de colocar carga, né? Antes da gente poder apertar alimento ali. Tem que cicatrizar, o osso tem que aderir aquele titânio, né? Que é a buchinha. Vou até procurar e vou deixar aqui uma imagem dessa buchinha. E vai parafusar. Mas vocês já devem ter visto isso, essa parte, em algum vídeo de dentista explicando, porque eles explicam melhor que eu, né? Eu não sei direito, muito bem, como é o procedimento, mas assim, eu vou contar para vocês como foi o meu, assim, né? Aí tem o pré, aí eu levei essa radiografia para ele, eu fiz numa clínica que chama Papais. Não gostei muito da clínica em si, é tipo atendimento básico, não é uma clínica luxuosa nem nada do tipo, mas eu levei para ele já, ele me pediu na quarta, na quinta eu já saí do consultório, já fiz a radiografia, já mandei para ele pelo WhatsApp, e aí ele já marcou, assim. E ele foi super gentil, porque assim, ele não atende sábado, ele me atendeu num sábado. E demorou um pouquinho, lógico, e ele me passou uma receita para eu tomar remédio antes. Que é este remédio aqui, um deles, que é a amoxicilina. E eu tomei errado o remédio, e esse remédio foi uma história, uma novela. Por quê? Esse remédio é vendido só com recomendação médica e uma via da receita tem que ficar na farmácia, porque é um antibiótico. E eu não sabia disso, quer dizer, eu sabia disso, o dentista me informou, só que ele me deu a receita no dia que eu fui lá e demorou mais de 10 dias para eu marcar a consulta com ele. Ou seja, para eu marcar a cirurgia. Ou seja, eu fui comprar só no dia um dia antes de eu marcar a cirurgia, o remédio. Cheguei na farmácia, na Droga Zil, se não me engano, não pode. Eu fiquei com preguiça de ir em outra farmácia, porque eu tinha que trabalhar e tinha coisa para fazer. Eu falei, ai, não, vou pedir outra receita. Ele me mandou outra receita, que eu usei o aplicativo entrega rápida, porque o aplicativo do Rap não estava funcionando. Eu mandei o motoboy lá para pegar a receita novamente. Então, assim, não, foram 3 vezes, porque a primeira vez eu perdi a minha receita, que ele me deu no dia. A segunda vez, eu fui na farmácia e tava com a data vencida, e na terceira vez funcionou. Então, para pré-consulta, eu tive que tomar, né, ele me recomendou a tomar uma amoxicilina de 4 cápsulas de amoxicilina de 500 mg. Eu tomei só uma hora antes do procedimento. 2 gramas, 1 hora antes do procedimento. 4 cápsulas, né? Aí ele me recomendou o Spidufen de 600 mg, o sachê, que é um sachêzinho que você dilui na água. Esse sachêzinho, gente, eu já tomei, ele é ótimo. É esse aqui, ó. Mas eu acho que esse daqui você tem que deixar na água, tipo, 1 hora antes e deixa e esquece da vida, entendeu? Porque ele demora para dissolver. Mas é muito bom. Que esse Spidufen é um anti-inflamatório, né? Esse aqui, de 600 mg. E o Dexametasona, que é esse remédio aqui, ó.
que ele intensifica a ação do Spidofen, tá? Que também é anti-inflamatório, analgésico, para não ficar com dor. Eu tô tomando o remédio, mas eu fiz a cirurgia ontem, às 10 da manhã, agora são 10h56 da manhã do domingo, do outro dia, então faz 24 horas. Eu tô sentindo um pouquinho de dor de cabeça, mas assim, nada insuportável, tá? Então, esse foi as coisas que ele passou. A amoxicilina, eu acabei tomando só uma cápsula. Depois da cirurgia, eu contei pra ele, ele falou assim, você não tomou 4? Eu falei, não, tomei só uma. Aí, depois da cirurgia, eu tomei mais 4. Então, lá no consultório mesmo, e mais Spidofen, mais tudo. Aí, beleza. Aí, cheguei lá no dia da cirurgia... E assim, eu comecei a ficar bem nervosa. Esse dentista, ele e a esposa dele que fizeram a minha cirurgia, né? Ela foi de auxiliar dele. E porque ia furar meu osso, né? Começou a me dar coisas. Ele falou, não vai doer nada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza, cheguei, deitei na cadeira. Aí... Eu devia ter tirado uma foto. Você coloca todo um paramento, assim, coloca um TNT azul, que você fica só com a cara pra fora, um babador também, coloca a coisa na cabeça, uma touquinha cirúrgica na cabeça. Ele esteriliza toda a sua boca em volta, ele esterilizou minha boca em volta, né? Aí ele colocou anestesia desse lado aqui, tipo... do lado de fora da gengiva aqui. E meio que começou o processo... tirou o meu arco superior, o ferrinho, né, de cima, o araminho aqui de cima do aparelho. E começou o procedimento. Aí teve um lugarzinho que ele cortou mais perto do céu da boca, que eu senti. Aí eu falei, Aí ele falou, eu vou te dar mais um pouquinho de anestesia. Ele me deu mais um pouquinho de anestesia perto do céu da boca, né, pro lado do céu da boca, e continuou o procedimento, sempre me perguntando se estava tudo bem, se eu queria descansar. O que é muito chato é que, assim, você às vezes parece que vai afogar, porque apesar de ter o sugador, não tem sugador em todas as papilas degustativas, ó, em todas as glândulas salivares, e aí embaixo da língua não tem sugador, e aí parece que você vai afogar com a saliva, isso é um pouco ruim. E também porque fica puxando aqui, eu não vou puxar porque senão é perigoso arrebentar o pontinho que ele deu. Mas fica puxando, e aí eu fiquei com a sensação que talvez eu fosse ficar machucada aqui, mas eu acabei nem ficando. Sabe aquele machucadinho de, tipo, arranhar? E aí, a hora que ele começou, ele primeiro, acho que ele raspou o osso, arrancou carne, não sei o que ele fez primeiro. Eu senti uma sensação muito estranha, assim, que tipo, uma afliçãozinha, mas nada comparando com a aflição de uma lixinha que ele passa no meio dos meus dentes, assim. Aí ele raspou lá, fez um negócio ruim, chato, mas nada de dor. Nada de dor. Porém, eu sentia meu osso estralando, sabe? Meu dente, sei lá, alguma coisa estralando aqui. Dá muita aflição, gente, muita aflição mesmo. Só que assim, é suportável, né? E também o dentista não foi cavalo, né? Ele fez com todo o cuidado que se podia ter. E aí, ele também depois me avisando, né? Ele explicou tudo que ele fez lá, que ele fez um procedimento pra gengiva cicatrizar assim, ó. Tipo, no meio do dentinho, sabe? Assim. Eu vou deixar a foto no final, só que eu vou avisar antes de eu pôr a foto, porque tem gente que tem nojo, né? Mas eu vou tirar uma foto de dentro da minha boca e vou mandar, e vou deixar aí pra vocês. Vai ter uma foto de ontem e uma de hoje, de 24 horas depois. E aí, assim, ele fez, e aí depois ele veio com uma broca, tipo com uma furadeira, né, de dentista, e furou meu dente, enfiou. E a hora que ele começou a colocar a bucha, que vai o parafusinho, aí eu senti uma pressão, assim, mas não doeu nada, mas eu senti uma pressão. E no final da cirurgia ele costurou também a gengiva aqui.
Não senti dor na costura da gengiva, porém já tava passando anestesia, eu senti um... Ai, como se fosse um ardidinho, assim, né? Porque ele tava mexendo na minha pele ali. Aí, saí da cirurgia, ele me recomendou não beber álcool. Já falo sobre isso. Saí da cirurgia, a cirurgia começou eu cheguei lá às 10, a cirurgia deve ter começado umas 10h30, que até eles arrumarem tudo lá. Eu saí de lá meio-dia, aí fui almoçar, 1 hora eu tava almoçando, mas antes disso ele me recomendou não comer coisas com grãos, nada de grão, chia, gergelim, tudo grãozinho que pode entrar dentro da boca. Os 2 primeiros dias tentar comer alguma coisa mais pastosa e nada de comer coisa quente, porque isso pode agravar. Ele também me deu um gelinho que eu acabei nem usando, inclusive, nem sei onde tá aqui. Eu tô arrumando a minha casa e aí eu vi esse gelinho aí. Ai, aqui. Ah, peraí. Ele me deu esse gelinho aqui. Aqui a touquinha. Ele me deu esse gelinho aqui, ó, essa bolsa térmica para colocar aqui, caso precise, né? Mas quando eu fiz a bichectomia, eu fui ficar inchada só no 3º, 4º dia. Se bem que a bichectomia era aqui, né? Não sei. Aí eu tô tomando bastante açaí e tal, tô comendo coisa gelada. Hoje eu fiz uma sopinha, mas ontem, assim que eu saí da cirurgia, eu fui almoçar no Pátio da Luz, lá no Shopping Center 3. E aí eu acabei tomando cerveja, assim, pouco, mas não fiquei embriagada, mas acabei tomando cerveja, né? Acabei de fazer a cirurgia, que ele falou pra eu não fazer, eu fiz, sim. Mas tudo bem, assim, não senti dor, continuei tomando remédio, depois tomei mais uma amoxicilina pra ferrar com o meu fígado, não, pra tentar amenizar o negócio da cerveja, né? Porque a cerveja é diurético. Então, eu também tomo remédio diurético diariamente. Eu parei de tomar, ele não falou isso, mas como ele comentou desse negócio de diurético, eu falei, é melhor não comer nada quente. O que eu almocei foi risoto, e aí eu espalhei filé de salmão. Aí eu espalhei o risoto assim no prato e comi o filé de salmão, eu piquei ele bem picadinho, assim, pra comer. Depois tomei sorvete mais tarde também. Aí eu fiz uma comprinha me mimando, né? Comprei suquinho de laranja pra deixar aqui em casa. Comprei leite em pó, leite ninho, né? Pra deixar aqui em casa pra ficar mais fácil a minha alimentação também. Porque não adianta nada você ter um monte de coisa na sua casa e nada servir pra você comer. E também o pós, né? Aí ele me deu uma outra receita de pós, que essa outra receita eu tenho que tomar 1 hora. Desculpa. 1 hora antes do procedimento. Essa outra receita eu não sei onde tá, mas eu tenho que tomar amoxicilina, tipo, de 7 em 7 horas. E tenho que tomar o Spidofen e a dexatrosona de 8 em 8 horas, se não me engano. Aí você tem que falar com o seu dentista o que ele vai recomendar pra você, né? Mas eu tô tomando assim, indiscriminadamente, né? Tô tomando com menos tempo, eu acho. Porque eu dormi e não acordei no meio da noite pra tomar, por exemplo. E aí foi isso, gente. A cirurgia foi boa. Eu ainda vou ter que parafusar o negocinho, vai demorar uns 3 meses. E os preços, né? Essa cirurgia varia entre... Tem lugar que vai cobrar R$ 800, mas tem lugar que vai cobrar R$ 2.000, tem lugar que vai cobrar 5, 4 mil reais. Eu paguei um dos preços mais caros que tinha. Por quê? Porque foi 4 e pouquinho, 4.200, eu acho, o meu. Eu acho que não só profissional de saúde, que é médico e dentista, a gente não pode julgar o preço do trabalho das outras pessoas. Se você quer fazer muito com aquela pessoa, você conversa com ela. Por exemplo, terapia. A minha terapeuta me cobra um valor mensal, ela não é cara.
Isso. Ela é cara, aliás, eu acho, né? Mas ela era mais cara, eu falei, olha, não posso te pagar isso. O que eu posso pagar, mesmo ficando um pouco salgado, né? Mas eu pensei num preço justo, é isso. A gente consegue fechar? Se ela falasse que não, eu não ia fechar com ela. Mesma coisa meu dentista. No momento, eu tinha dinheiro para pagar, porque eu tinha me planejado para isso, né? Mas se eu não pudesse pagar, eu ia falar, olha, eu posso pagar tanto, a gente consegue fechar nesse valor? Aí se ele falar, ah, não dá esse valor, Vivi, eu ia procurar outro profissional, fazer o quê? Mas eu não ia sair reclamando assim, ai, nossa, é muito caro, careiro, que absurdo, tá extorquindo, ladrão, não sei o quê. Porque eu conheço muita gente que faz isso. Depois que eu contei para algumas pessoas próximas minhas sobre o valor que eu paguei, a pessoa falou, nossa, mas por que você pagou tudo isso? E depois eu meio que me arrependi. E pensei em ter procurado outro dentista. Mas eu já tinha pagado. Aí eu falei assim, não, meu, é esse negócio. Se não der certo, eu sei quem eu vou procurar. Esse cara, esse dentista já é meu dentista faz muito tempo. Eu confio nele. E a gente não pode... Do mesmo jeito que eu não gosto que julguem o meu preço quando eu vou trabalhar, se eu pego um freela ou se eu vou me candidatar a uma vaga de emprego e eu falo quanto eu quero ganhar, a pessoa fala que não, eu não acho que eu tô errada em pedir o meu valor. É melhor você pagar o valor que a pessoa que você confia, você tem o dinheiro, lógico, né? Que a pessoa que você confia cobra do que você pichinchar muito e a pessoa acabar fazendo desmotivada de qualquer jeito, que o professor, o dentista, o médico, o terapeuta sempre acaba sendo um profissional, que nem você é um profissional. Você não gosta quando você fala o seu preço, as pessoas não querem pagar, né? Então, eu acho que assim é assim com todo mundo. A não ser que você esteja numa situação de desespero, assim, que nem eu tava lá no começo, há 10 anos atrás, e te tirei o dente. Foi a alternativa que eu encontrei. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu quero que você deixe aqui nos comentários se você tem que fazer um implante, se você tá pesquisando, quanto que você quer pagar, qual que é a média de preço aí na sua cidade que você já viu no dentista, no melhor dentista que você já viu. E é isso, gente. Um beijo, um abraço e não esquece de se inscrever no canal. Tchau!